Existe um segredo que separa os poucos que comandam respeito instantâneo dos 99% que permanecem invisíveis ou são abertamente desrespeitados. Um conhecimento tão poderoso que Maquiavel descobriu observando as cortes mais perigosas da Renascença, onde uma única palavra mal calculada significava a diferença entre poder absoluto e destruição total. A verdade que ninguém quer admitir. Sua bondade está sendo usada contra você. Marco Aurélio advertiu: não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deveria ser. Seja um. Mas ele compreendia um segredo fatal que nossa sociedade perdeu. Mesmo o homem mais virtuoso precisa dominar a arte da percepção, porque virtude sem respeito é apenas ingenuidade disfarçada. Você já percebeu como certas pessoas entram numa sala e instantaneamente se tornam o centro magnético de toda a atenção? Isso não é carisma natural. É o domínio consciente de princípios que combinam a astúcia maquiavélica com a disciplina estoica. Elas possuem algo que 99% das pessoas jamais descobrirão: controle absoluto sobre como outros as percebem. A maioria das pessoas comete o mesmo erro devastador. Quando desrespeitadas, reagem emocionalmente. Longos textos sobre limites, discussões sobre sentimentos, ou pior, aquele ok, passivo-agressivo. Mas observe o padrão. Quanto mais você explica sua dor, mais poder você entrega. Quanto mais você persegue validação, mais invisível você se torna. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de inverter completamente essa dinâmica? A resposta está enterrada nos princípios que governaram os impérios mais duradouros da história. Maquiavel descobriu nas cortes mais traiçoeiras da história que os seres humanos são governados por 5 forças primitivas: medo, ambição, raiva, inveja e desejo. O príncipe que tentasse suprimir essas forças fracassava, mas aquele que as compreendia e as direcionava estrategicamente, esse dominava impérios. E você está prestes a aprender exatamente como fazer isso. Mas primeiro, você deve compreender onde reside verdadeiramente o poder. A primeira verdade que você deve internalizar é paradoxal. O respeito vem da distância, não da proximidade. Afastar-se não é ataque, é um tratado. É uma demonstração silenciosa de que você tem opções, que sua presença é um privilégio, não um direito adquirido. Pense numa negociação diplomática. O país que mais tem a perder é sempre aquele que mais persegue o acordo. O poder real está nas mãos de quem pode simplesmente se levantar e sair da mesa. Essa mesma dinâmica se aplica a todas as suas interações pessoais. Quando alguém te desrespeita, eles esperam uma reação emocional. Esperam que você se justifique, que implore por atenção, que prove seu valor. Essa expectativa é sua maior arma. Porque o que você fará é exatamente o contrário do que eles antecipam. Aqui está o primeiro comando que transformará sua dinâmica social. Controle sua narrativa emocional. Não se trata de reprimir emoções. Isso é ingênuo e insustentável. Trata-se de escolher estrategicamente quando, como e para quem você as revela. O silêncio é estratégia, não mau humor. A calma é poder, não passividade. Marco Aurélio praticou isso em batalhas e conselhos imperiais. Você pode praticar isso em sua vida diária. Você já notou como algumas pessoas conseguem transformar uma sala inteira com apenas uma pergunta bem colocada? Imagine a seguinte situação. Alguém te desrespeita publicamente, esperando que você perca o controle. Em vez de reagir defensivamente, você responde com uma pergunta calma e penetrante. Você realmente acredita nisso? Então, independente da resposta, você simplesmente se retira da conversa. Não com raiva, mas com a dignidade de quem tem coisas mais importantes para fazer. O que acontece na mente do agressor? Confusão. Eles prepararam uma estratégia para o seu descontrole emocional, mas você jogou um jogo completamente diferente. Você se tornou imprevisível e, portanto, perigoso. Não fisicamente perigoso,
intelectualmente superior. O segundo comando é ainda mais poderoso. Redefina suas fronteiras. A maioria das pessoas estabelece fronteiras como muros, rígidos, óbvios, fáceis de contornar ou derrubar. Você estabelecerá fronteiras como água, fluidas, mas implacáveis. A água não luta contra a pedra. Ela simplesmente encontra outro caminho, mas sempre chega ao seu destino. Quando alguém cruza uma linha, você não explica a linha. Você simplesmente se move para um território onde essa pessoa não tem acesso. Maquiavel observou que é melhor despertar medo do que amor, se você não puder ter ambos. Mas ele não estava falando sobre terrorizar pessoas. Estava falando sobre despertar o medo da sua ausência, o medo de perder acesso ao seu tempo, atenção e energia. Vou te dar um exemplo concreto. Alguém constantemente interrompe você em reuniões. A resposta tradicional seria confrontar diretamente. Por favor, não me interrompa. A resposta estratégica é diferente. Na próxima interrupção, você para de falar, olha calmamente para a pessoa, faz uma pausa de 3 segundos e continua exatamente de onde parou, como se a interrupção simplesmente não tivesse existido. O que você fez? Você demonstrou que o comportamento deles é irrelevante para você. Você não validou a interrupção com atenção ou confronto. Você a tratou como o que ela é, ruído de fundo. Na terceira ou quarta vez que isso acontecer, a pessoa começará a se questionar. Por que minhas interrupções não estão funcionando? Por que essa pessoa parece tão inabalável? É como um mestre de xadrez enfrentando um iniciante. O mestre não se irrita com os movimentos desesperados do adversário. Ele simplesmente continua executando sua estratégia. E aqui descobrimos uma lei fundamental que rege toda a dinâmica humana. A abundância desvaloriza, a escassez reina. Quanto menos você fala, mais raro você se torna. Quanto menos você está disponível emocionalmente para drama alheio, mais sua presença é valorizada por aqueles que realmente merecem seu tempo. Mas aqui está onde a maioria das pessoas falha. Elas aplicam essas estratégias como técnicas superficiais, truques de manipulação. Isso é um erro fatal. Estas não são performances, são transformações de caráter. Marco Aurélio não fingia ser estoico. Ele era estoico até o âmago. Maquiavel não fingia entender o poder. Ele compreendia suas mecânicas fundamentais. Você deve internalizar uma verdade desconfortável. O mundo não é justo, mas é previsível. As pessoas respeitam força, não bondade. Valorizam escassez, não abundância. São movidas por resultados, não por intenções. Isso não é cinismo, é realismo estratégico. Maquiavel observou que é melhor ser temido do que amado, se não pudermos ter ambos. Mas a verdadeira maestria está em ser simultaneamente respeitado e admirado. Você está começando a entender o poder que reside no controle da percepção. Mas controlar como outros te veem é apenas a primeira camada. O verdadeiro poder vem de algo muito mais profundo, algo que a maioria das pessoas nem sequer suspeita existir. Existe uma diferença fundamental entre ser respeitado por medo e ser respeitado por admiração genuína. O primeiro é temporário e frágil. O segundo é duradouro e se auto-reforça. E, paradoxalmente, para alcançar o segundo, você deve estar disposto a aceitar o primeiro como um estágio necessário. Pense nisso. Quando você para de perseguir validação externa, algo interessante acontece. As pessoas começam a se perguntar: por que você não precisa mais da aprovação delas? Essa curiosidade se transforma em interesse. O interesse se transforma em respeito. E o respeito, quando genuíno, se transforma em influência. Mas o que você está prestes a descobrir vai além de tudo que já viu sobre poder pessoal. Porque dominar sua narrativa emocional e redefinir suas fronteiras são apenas as fundações. O verdadeiro architecture do poder pessoal requer estratégias ainda mais sofisticadas, estratégias que transformam você não apenas em alguém que não pode ser desrespeitado, mas em alguém cuja própria presença eleva o nível de toda a interação. Mas o princípio do afastamento era apenas o começo.
Você já descobriu uma verdade fundamental sobre poder e respeito, mas agora chegou a hora de elevar isso ao próximo nível. O que você aprendeu até aqui são as fundações. Agora vamos construir o império. Porque existe uma diferença brutal entre alguém que conhece algumas táticas e alguém que domina completamente a arte da influência. A diferença entre alguém que reage e alguém que controla. E é exatamente isso que os próximos comandos vão revelar. Terceiro comando, torne-se imprevisível. Aqui está algo que Maquiavel observou nas cortes mais perigosas da Itália. As pessoas mais temidas não eram necessariamente as mais fortes fisicamente. Eram as imprevisíveis. Aquelas que nunca revelavam seus próximos movimentos. Quando alguém te conhece completamente, quando consegue prever suas reações, você perde todo o poder. É como jogar pôquer com as cartas viradas para cima. Você já perdeu antes mesmo de começar. A imprevisibilidade é estratégia, não instabilidade. É a diferença entre ser um livro aberto e ser uma obra de arte complexa, que revela novos detalhes a cada observação. A imprevisibilidade é uma arma psicológica devastadora. Funciona assim. Quando as pessoas não conseguem prever suas reações, elas automaticamente te respeitam mais. Porque respeitamos aquilo que não controlamos completamente. Isso significa que você precisa quebrar seus próprios padrões. Se você sempre responde rapidamente às mensagens, às vezes demore. Se você sempre é educado quando desrespeitado, às vezes seja direto. Se você sempre explica suas decisões, às vezes apenas execute. Não estou falando para você ser falso. Estou falando para você ser estratégico. Existe uma diferença fundamental entre ser autêntico e ser previsível. Você pode manter seus valores e ainda assim ser impossível de decifrar. Quarto comando, domine o silêncio estratégico. Você já percebeu como algumas pessoas entram numa sala e sem dizer uma palavra, toda a atenção se volta para elas? Isso não é acidente. É maestria do silêncio. O silêncio não é ausência de comunicação. É a forma mais poderosa de comunicação que existe. Porque quando você não fala, a mente das outras pessoas trabalha por você. Elas começam a se questionar, a inventar explicações, a projetar significados. Pense num maestro diante de uma orquestra. O poder não está nos movimentos frenéticos, mas na pausa calculada antes do crescendo. Marco Aurélio aconselhou: não perca mais tempo discutindo o que um homem bom deveria ser. Seja um. O silêncio é exatamente isso em ação. Enquanto outros falam sobre ser respeitados, você simplesmente é respeitado através da sua presença silenciosa. Mas atenção, o silêncio é estratégia, não mau humor. Não é para você se tornar uma pessoa fechada ou antissocial. É para você usar o silêncio como uma ferramenta cirúrgica de poder. Quando alguém te provoca, em vez de reagir imediatamente, faça uma pausa. Olhe nos olhos da pessoa. Conte mentalmente até 3. Depois responda com calma e precisão. Ou melhor ainda, não responda nada e simplesmente saia da situação. Isso cria um desconforto psicológico na outra pessoa. Elas esperavam uma reação emocional e receberam controle absoluto. Isso as faz questionar não apenas suas palavras, mas sua própria posição na dinâmica de poder. E agora, chegamos ao movimento mais devastador de todos. O que Maquiavel chamaria de jogada suprema do poder. Quinto comando, o desaparecimento estratégico. Esta é a arma nuclear das relações humanas. Quando todas as outras táticas falharam, quando nostalgia e culpa não funcionaram, você implementa o desaparecimento total. Não estou falando de um afastamento temporário. Estou falando de uma ausência completa e definitiva da sua presença na vida dessa pessoa. Sem explicações, sem discussões, sem segundas chances. O ser humano é movido por paixões, medo, ambição, raiva, inveja, desejo. Mas existe uma emoção que supera todas essas, a perda. A percepção de que algo valioso se foi para sempre. É como a diferença entre o pôr do sol e um eclipse. O pôr do sol volta todos os dias. O eclipse, quando termina, pode não retornar por décadas. Isso é brutal, mas é verdadeiro. As pessoas só valorizam completamente aquilo que perderam.
Quando você desaparece estrategicamente, você não está sendo cruel. Você está sendo claro. Está comunicando através de ações que algumas linhas não podem ser cruzadas sem consequências permanentes. Isso é brutal, mas é verdadeiro. As pessoas só valorizam completamente aquilo que perderam. Enquanto você está disponível, você é dado como certo. No momento em que você se torna inatingível, você se torna desejável. Mas aqui está o segredo que poucos compreendem. O desaparecimento estratégico não é sobre a outra pessoa, é sobre você. É sobre você reconhecer seu próprio valor e se recusar a aceitar menos do que merece. Você já investiu tempo demais tentando ser compreendido por pessoas que escolheram não te valorizar. Você já desperdiçou energia demais em relacionamentos que te diminuem ao invés de te elevarem. Pense assim: se alguém demonstra consistentemente que sua presença não é valorizada, por que você continuaria oferecendo essa presença? Se alguém trata seus sentimentos como descartáveis, por que você continuaria compartilhando esses sentimentos? O desaparecimento estratégico é você dizendo: meu tempo, minha energia, minha presença são presentes, não direitos adquiridos. E presentes podem ser retirados. Esta não é uma tática de manipulação, é uma declaração de autopreservação. É você finalmente colocando suas próprias necessidades e bem-estar acima da necessidade de aprovação dos outros. E aqui está algo fascinante. Quando você implementa o desaparecimento estratégico corretamente, uma de duas coisas acontece. Ou a pessoa percebe o valor do que perdeu e muda genuinamente seu comportamento, ou você descobre que era melhor sem essa pessoa na sua vida desde o começo. Ambos os resultados são vitórias para você. E agora você chegou ao ponto de transformação. Os 5 comandos que acabou de dominar não são teoria, são a arquitetura do poder pessoal que separará você definitivamente dos 99% que permanecem invisíveis. Enquanto a maioria das pessoas desperdiça décadas reagindo emocionalmente, perseguindo validação e cedendo poder inconscientemente, você possui algo que elas jamais descobrirão. O mapa exato de como construir respeito duradouro através do controle da percepção. Pense no que você conquistou aqui. Você compreende como transformar sua presença em uma força magnética. Você domina a arte de ser respeitado sem agressividade, poderoso sem crueldade, influente sem manipulação. Mas aqui está a verdade que poucos enfrentam. Conhecimento sem execução é apenas entretenimento sofisticado. O abismo entre saber e transformar-se separa aqueles que meramente consomem conteúdo daqueles que reconstroem sua realidade. Você já sabe qual situação em sua vida precisa dessa intervenção. Aquela pessoa que consistentemente cruza seus limites. Aquela dinâmica onde você se sente diminuído. Aquele ambiente onde sua presença é tratada como garantida. A implementação começa agora, não em algum momento conveniente do futuro. Porque cada hora que você adia é uma hora a mais, alimentando os padrões que você veio aqui para quebrar. Sua sequência de poder está definida. Primeiro, domine sua narrativa emocional. Transforme cada teste em uma demonstração de controle interno. Quando necessário, implemente o afastamento estratégico, comunicando através da distância o que palavras jamais conseguiriam. Se a situação exigir, torne-se imprevisível, quebrando os padrões que outros usam para te controlar. Quando apropriado, utilize o silêncio como uma arma psicológica devastadora. E se todas as outras estratégias falharem, você possui a arma nuclear, o desaparecimento total e definitivo. Marco Aurélio compreendeu uma lei implacável das relações humanas. Você treina as pessoas sobre como te tratar através de cada uma das suas reações. Cada concessão diante do desrespeito é uma autorização para mais desrespeito. Cada perseguição desesperada é uma declaração pública de que você não tem valor intrínseco. Mas quando você domina esses 5 comandos, a dinâmica se inverte completamente. Você deixa de perseguir e se torna magnético.
Para de mendigar atenção e se torna o centro gravitacional dela. Para de provar valor e se torna inquestionavelmente valioso. Você chegou a uma encruzilhada definitiva. Um caminho leva de volta à mesma vida de sempre, reagindo, cedendo, sendo tratado como opcional. O outro caminho leva à versão de você que comanda respeito naturalmente, que nunca mais será desrespeitado impunemente. Se você reconhece o valor do que acabou de descobrir, se você quer continuar acessando conhecimentos que 99% das pessoas jamais encontrará, este canal é onde você pertence. Cada conteúdo aqui é uma ferramenta adicional de poder para você dominar completamente a arte da influência humana. O você do futuro, aquele que implementa esses comandos e vive com respeito genuíno, já está te observando desta escolha. A decisão é inteiramente sua.